Muito boa tarde para você. Estamos chegando com mais uma edição do Boletim Legislativo, sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. A partir de agora, vamos juntos com informação e também prestação de serviço. Daqui a pouco, vamos falar sobre a nova aposta do poder público para reduzir furto e também receptação de celulares. A proposta de aumentar as penas foi enviada ao Congresso Nacional. Também vamos falar sobre o mercado de trabalho. Nos últimos 5 anos, o número de jovens desempregados caiu pela metade. E claro que tem também as atrações que vão agitar o fim de semana aqui na cidade. Então fica por aí que o boletim está só começando. Aumentar as penas para furto e receptação de celular é a aposta do governo federal para inibir os crimes. Um projeto de lei que propõe mudanças no Código Penal foi enviado ao Congresso Nacional e prevê mais rigor. O texto foi elaborado junto com o Ministério da Justiça, que considera esse tipo de crime um dos maiores desafios de segurança pública. Aqui em São José dos Campos, a polícia registrou, só no primeiro semestre deste ano, 1.079 ocorrências. Quem já teve um celular furtado sabe bem a dor de cabeça. Além do prejuízo financeiro, o celular guarda registros de trabalho, informações bancárias e outros dados importantes. Mas as autoridades têm buscado mecanismos para coibir as ações dos bandidos. Um projeto do governo federal, elaborado com o apoio do Ministério da Justiça, quer aumentar a punição de quem comete esses crimes. O texto foi enviado ao Congresso e aguarda a apreciação da Câmara e do Senado. Nas ruas, a expectativa é alta para a aprovação do projeto. Eu acho que deve sim haver uma punição maior para uma pessoa que faz um furto, né? Se a pessoa roubar o celular, ela sabe que vai ser presa, vai ficar mais tempo presa, então ajuda bastante. A nova medida proposta pelo governo federal prevê as hipóteses de furto qualificado e receptação qualificada quando o crime for praticado por um terceiro com a intenção de revenda do celular furtado. Com isso, a pena máxima poderá passar de 8 para 12 anos de reclusão. A preocupação é que essas ferramentas da legislação criminal elas sejam acompanhadas de outras ações do âmbito do governo, como, por exemplo, melhorar bastante a investigação para chegar aos criminosos, chegar, enfim, aos que se valem da atividade de receptação para revender esses produtos, e que isso sirva de exemplo e vá atenuando, vai implicando em riscos e atemorizando criminosos. O texto tem como um dos principais objetivos o desmonte de quadrilhas especializadas em receptação. Ainda segundo o coronel José Vicente Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública, a medida é uma alternativa encontrada pelo Ministério da Justiça para inibir os criminosos. É um crime realmente preocupante e nós temos percebido que o fato de ser uma pena baixa, muitos juízes, quando recebem um criminoso preso em flagrante, pelo cometimento de um roubo celular, por exemplo, ele acaba deixando em liberdade para responder ao processo. Ele vai lá, comete outro crime, acaba estimulando uma sequência de ações criminosas que perturbam muito a sociedade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a capital paulista registrou um furto de celular a cada 3 minutos em 2025. Aqui em São José, no primeiro semestre do ano, foram 1.079 notificações. Desde 2023 para 2024, na cidade de São José dos Campos, nós já experimentamos uma redução de aproximadamente 11% nesses delitos. E agora a projeção entre 2024 para 2025, a previsão é que essa redução atinja mais 27%. Então, perfazendo aí uma redução acumulada desde 2023 até o final deste ano, uma redução no total de 35% nos delitos que envolvam celulares, principalmente esses números são de furtos de celular. Para evitar problemas, é importante que os cuidados com os celulares e objetos de valor sejam sempre redobrados, principalmente em ambientes movimentados. Na hora de usar o celular, se estiver numa rua movimentada ou um local com grande circulação de pessoas, opte por entrar em algum comércio, usar o celular com atenção, parar, prestar atenção naquele momento e até notar quaisquer movimentos que possam ser suspeitos no seu entorno. Guardar os celulares em bolsas ou mochilas que tenham fecho com zíper ou velcro. Evitar deixar o celular no bolso, se for deixar, preferir o bolso da frente. Evitar deixar em bolsos que sejam menores e que o celular fique à mostra, porque isso desperta a atenção do criminoso. Mesmo com todos os cuidados, ninguém está livre de ter um celular furtado.
Por isso, é fundamental ter em mãos algumas informações importantes do aparelho para facilitar o bloqueio. Dados como o e-mail, que é basicamente o RG de cada celular, facilitam o trabalho de busca para a Polícia Militar. Também não deixe de registrar o boletim de ocorrência. Nós pedimos para que todos não deixem de fazer o boletim de ocorrência, informar via 181, via 190 ou até mesmo para os policiais nas ruas. Viu uma viatura, foi vítima de um delito, teve o celular furtado ou roubado, o quanto mais rápido a pessoa conseguir fazer com que esses dados, os dados da ocorrência, cheguem a uma equipe policial, é maior a probabilidade de que a gente consiga recuperar ou até mesmo conseguir desqualificar uma quadrilha que esteja atuando na nossa cidade ou na nossa região. Vamos mudar de assunto? A partir de agosto, a mistura de etanol na gasolina passa de 27% para 30%. O novo percentual foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética. E a expectativa é de que essa medida garanta mais autonomia ao país e reduza a necessidade de importação. Além disso, o preço também deve cair. A partir do mês de agosto, a gasolina que você usa para abastecer o seu veículo vai mudar. O índice de etanol presente na composição do combustível passará de 27% para 30%. A medida, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética do Ministério de Minas e Energia, tem como objetivo diminuir as importações, o que pode ocasionar um impacto positivo no bolso dos consumidores, redução de até 20 centavos no preço do litro. A gente não é autossuficiente em combustíveis. A gente importa, porque não temos um parque de refino à altura do nosso consumo. A gente importa cerca de 25% do diesel, 25% do gás de cozinha também, e cerca de 5% da gasolina. Então, quando a gente aumenta a mistura desses combustíveis, aumentando a participação do etanol e do biodiesel, a gente acaba diminuindo o consumo do combustível fóssil e, consequentemente, diminui as importações desses combustíveis, o que tem uma série de vantagens, né? Como menor pressão na balança comercial, de maior internalização das atividades econômicas, até porque os biocombustíveis são todos produzidos aqui, a gente quase nunca importa biocombustíveis. Então, são essas as duas principais vantagens econômicas. A medida também tem como foco o impacto ambiental, promovendo a produção de biocombustíveis em território nacional. Atualmente, a produção de biodiesel no Brasil está em torno de 9,8 bilhões de litros. O país também deve produzir cerca de 37 bilhões de litros de etanol. Esse economista afirma que a produção no Brasil ajudará na diminuição dos gastos da importação de combustível, impactando positivamente a economia nacional. Diminuindo a dependência de importação, a gente tem uma parcela menor aí de combustível que tem que vir do exterior e que é muito mais volátil, né, em termos de preços do que os combustíveis produzidos aqui, especialmente o combustível produzido pela Petrobras, né, que geralmente não repassa toda a variação do mercado internacional como os importadores. Os importadores não têm o que fazer, né? Se Israel ataca Irã e na outra semana o preço de petróleo subiu 10%, os combustíveis provavelmente vai aumentar a mesma proporção e eles vão ter que repassar. Então, quando a gente tem uma maior participação de biocombustíveis produzidos nacionalmente, essa volatilidade, essa parcela da volatilidade no mercado internacional diminui. Nos postos de gasolina, a preparação para receber o combustível já está acontecendo. A gerente deste posto conta que, mesmo com a mudança, a preocupação com a qualidade do produto é fundamental. O controle de qualidade, a qualidade não vai mudar. Vai ser a mesma coisa, tudo fiscalizado. Com o aumento da porcentagem de etanol na gasolina, é preciso ficar de olho na qualidade do combustível e se os postos estão seguindo os parâmetros de maneira adequada. Para isso, órgãos como o Procon servem como fiscalizadores, maneira de garantir que o consumidor não seja lesado na hora de abastecer o veículo.
A gente vai ficar sempre muito atento, né, junto com os outros órgãos, no caso, né, a Agência Nacional de Petróleo, como o IPEM. Né, o IPEM é que cabe fiscalizar se realmente a qualidade está boa ou não. E aí a gente vai fazer as ações conjuntas. Essa conversa já está muito bem adiantada entre nós e IPEM. Nos próximos dias já teremos ações novas em São José dos Campos. O diretor do PROCON de São José dos Campos também indica alguns sinais importantes para averiguar a procedência do combustível. A fidelização do posto pode ser uma saída. Nesse caso, em algum sinal de irregularidade, a fiscalização é mais precisa. O consumidor deve exigir nota fiscal no momento da compra desse combustível para ter como prova também, né? Então esse é um primeiro dever também, o consumidor também tem esse dever de pedir, né, e ajudar a gente nas provas, né, produzindo provas. Além da nota fiscal, verificar no tanque de combustível se houve realmente, se ele comprou sempre nesse posto. Quando há a fidelização, né, do consumidor, fica muito mais fácil a comprovação, né, para ele poder realmente reclamar dos seus direitos. Agora, o consumidor abastece R$10 um dia num posto, R$30 no outro dia, passa outros 3, 4 dias, vai num terceiro posto, fica mais difícil comprovar se a qualidade do combustível realmente está adequada ou não, e também com relação à quantidade. Dados do Ministério do Trabalho mostram que nos últimos 5 anos o número de jovens desempregados caiu pela metade, notícia boa, né? No último trimestre de 2019, eram 4,8 milhões de jovens sem trabalho. No mesmo período de 2024, esse número caiu para 2,4 milhões. Gabriela estuda publicidade e, mesmo sem remuneração, faz questão de estagiar na TV universitária da faculdade. Enquanto aprende na prática, segue em busca de uma vaga formal para dar os primeiros passos na carreira. Eu gostaria muito de trabalhar dentro de uma TV, assim. Eu queria muito fazer cinema depois, então eu quero trabalhar dentro de estúdios, assim. Então acho que ter esse contato com as ilhas de edições, por exemplo, é bem importante. Então acho que isso vai ajudar bastante para quando eu tiver um trabalho remunerado mesmo. Já o Guilherme escolheu atuar como freelancer para gerar renda. Ainda assim, não dispensa uma oportunidade de estágio. Ele acredita que a oportunidade pode abrir caminho para uma contratação fixa. E aí sempre fico em contato com as pessoas e a gente acaba fazendo uma amizade, tipo, caso alguém, nossa, biologia, aí lembra de mim, aí manda para minha área. Eu acho isso muito importante, o networking, né? Milhares de jovens em todo o país estão conseguindo se inserir no mercado. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho mostra que nos últimos 5 anos, o número de jovens desempregados caiu pela metade. Segundo o levantamento, nos últimos 3 meses de 2019, eram 4,8 milhões de jovens sem trabalho. Já no mesmo período de 2024, esse número caiu para 2,4 milhões. O estudo apontou ainda que, no Brasil, mais de 14 milhões de jovens com até 24 anos trabalham e estudam. Segundo especialistas, isso é resultado de um mercado mais aquecido e da busca pela qualificação. Com a economia aquecida, o incentivo não é só para o jovem. Mas o que é feito para o jovem que a gente sabe que está dando certo? A gente tem muito mais gente, como você diz, conseguindo se formar na idade certa, inclusive gente das famílias mais pobres, né? Porque antigamente só o jovem de família mais rica conseguia alcançar o nível médio, que é a carteira de entrada para o mundo do trabalho. Hoje em dia, gente em todos os locais do país consegue se formar na idade certa. Entrar cedo no mercado faz a diferença. O estágio é uma das portas para o emprego formal. O aprendizado e a troca de experiências com outros profissionais pode aumentar a produtividade e ajudar na formação profissional. E isso é muito importante, porque o conhecimento e a prática caminhando juntas, ela tem um reflexo muito legal para o trabalho, porque melhora o desempenho no trabalho. Para a escola, porque o jovem acha importante ficar na escola, porque senão, muitas vezes, ele desiste da escola porque ele acha que aquilo que ele está vendo na escola não tem uso para ele. E quando ele percebe que aquilo que ele está usando na escola está conectado com as ocupações, com o trabalho que ele vai fazer, ele valoriza mais. E para quem quer aproveitar as chances, preparo é essencial. Ter vontade conta, mas as empresas esperam um perfil proativo, que saiba trabalhar em equipe. Detalhes que podem ser o diferencial para começar a carreira empregado. Mostrar essa proatividade, esse comprometimento, esse nível de energia alto,
todo empregador, né, deseja encontrar isso no seu estagiário ou no seu jovem aprendiz. Agora, se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, o PAT tem vagas abertas. Vamos conferir na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para as seguintes vagas: ajudante de obras, assistente de contadoria fiscal, assistente de vendas, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, balconista, balconista de açougue, barman, caldeireiro, caseiro, consultor de vendas, costureira em geral, cumim, eletricista de instalações, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, fiscal de loja, fiscal de prevenção de perdas, garçom, instalador hidráulico, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marceneiro, marceneiro de imóveis, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, telemarketing, operador de vendas, padeiro, panfleteiro, passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, professor de jardim de infância, projetista de imóveis, promotor de vendas, repositor de mercadorias, servente de pedreiro, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de obras, técnico em eletrotécnica, técnico em manutenção de máquinas, topógrafo, tubista, vendedor interno. E ainda a vaga para pessoas com deficiência nos cargos de operador de teleatendimento ativo e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E aí, tá preparado para o final de semana? Coisa boa, né, minha gente? Passear com a família, com os amigos. Então, bora de agenda cultural. A sexta-feira chegou e claro que a gente quer saber o que vai rolar no fim de semana aqui na cidade. E ela sempre traz boas atrações pra gente, né, Lu? Boa tarde pra você. Boa tarde, pessoal. Bom, Fran, essa semana tem muita coisa boa, atração nacional chegando aqui em São José, então tô animada. Que legal. Conta pra gente então, Lu. Bom, a agenda dessa semana tá recheada de coisa boa, Fran. A gente começa com música lá na área de convivência do Sesc. A banda Em Nome chega por lá se apresentando com um show repleto de pop rock dos anos 80. A banda surgiu em 2017, em São Paulo, com a união de 5 amigos apaixonados pelo rock. Tá imperdível. Então, o show começa às 7h30 da noite, a entrada é gratuita e vai ser lá na área de convivência do Sesc. Ainda na sexta-feira, os ícones do reggae brasileiro estão de volta a São José dos Campos na sua turnê de despedida. Tô falando, é claro, de Nath Roots. Com 29 anos de carreira e 11 álbuns, a banda se despede do público com suas últimas apresentações pelo Brasil com a turnê Leve Com Você. Então, o show começa às 9h30 da noite. Para adquirir os ingressos é no site icones.com.br e vai ser lá na Farmaconde Arena, tá imperdível. E nessa sexta também começa o Festival de Inverno do Parque Vicentina Aranha, celebrando os 258 anos de São José dos Campos com blues, folk e gastronomia. A 4ª edição do Festival de Inverno do Parque Vicentina Aranha mergulha no universo desses gêneros musicais nascidos das experiências de luta, espiritualidade e transformação. Então, o festival começa na sexta-feira, mas também no sábado e no domingo funciona normalmente, a partir das 9h30 da manhã, né, na sexta e hoje, né, e no domingo, e no sábado é a partir do meio-dia. A entrada é gratuita, é só chegar por lá que tem bastante coisa para fazer. Já no sábado, uma das bandas mais icônicas do Brasil chega em São José dos Campos. Roupa Nova se apresenta lá na Farmaconde Arena, celebrando os mais de 40 anos de carreira. Na apresentação, o grupo traz um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações como Dona, A Viagem e o Whisky a Gogô. Então, o show começa a partir das 6 horas da tarde e os ingressos podem ser adquiridos no site appticket.com.br. E tem peça estreando no Teatro Colinas também. Mulheres Solteiras Procuram é uma comédia romântica protagonizada por Luciano Zafir e Pete Webo. A história mostra com muito humor as aventuras amorosas de 3 mulheres que poderiam ser suas amigas, ou até ser você mesmo. Então,
A peça está bem especial, começa a partir das 8 horas da noite e os ingressos podem ser adquiridos no site do Teatro Colinas, né? Ou também na bilheteria do próprio teatro. Por fim, tem programação especial para a criançada no domingo. O programa Domingo no Parque é uma iniciativa da Prefeitura junto da Fundação Cultural e traz a peça A Menina do Riacho, protagonizada pelo Grupo Experimental de Dança e Teatro de São José dos Campos. Além dessa apresentação, outras atividades também estão confirmadas para animar as crianças durante as férias. Para conferir a programação completa do mês, é só acessar o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que lá tem tudo certinho. Então, a programação, né, começa a partir das 3 horas da tarde, a entrada é gratuita, é só chegar por lá e tem várias outras atividades além da peça. Então, tá bem interessante. Fran, muita coisa boa, já escolheu o que você vai fazer? Luísa, muita coisa boa. Sabe o que eu achei interessante dessa listinha aí da Luísa? Ela trouxe atrações para diferentes faixas etárias, Sim. né? E diferentes gerações também. Isso Roupa mesmo. Nova é uma geração. Uhum. A Nath Nath Roots é outra geração. Isso. E outro estilo musical. Tem rock, tem muita coisa boa. Muita coisa legal. Lu, bom fim de semana para você. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, a gente aproveita para falar que existe aqui na cidade outras opções, tá? Além do que a Luísa já passou. Os parques, por exemplo, oferecem espaços muito interessantes para curtir com a família e com os amigos. Essa família veio do Rio de Janeiro trazer a filha para uma reunião de trabalho e decidiu passear. Eles decidiram começar a visita pelo Parque Vicentina Aranha, por gostarem de atividades ao ar livre e pelo interesse em conhecer a história local. Muito legal, a minha primeira vez aqui no parque, achei muito bacana, soube da história que era um hospital, né? O João, que mora em São José, é quem leva a família para conhecer os parques e as áreas verdes. Para ele, esses espaços são perfeitos para brincar. Bom, eu gosto de basicamente brincar muito, porque é bem divertido, né? Eu gosto de passear, bater fotos. Seja para brincar, caminhar, praticar esportes, descansar ou simplesmente curtir a natureza nas férias, parques públicos de São José dos Campos são uma alternativa de lazer em diferentes regiões da cidade. Ao todo, são 11 espaços administrados pela Prefeitura, com estruturas que atendem público de todas as idades. Nos nossos parques, nós vamos encontrar diversas possibilidades de atividade, né? Desde uma caminhada simples, pela estrutura que o parque tem, alguns possuem academia ao ar livre, outros possuem algumas atividades um pouco mais direcionadas, como é o caso do Parque Alberto Simões, que ele é um polo principal ali na questão do esporte radical. Então nós temos tirolesa, paredão de escalada, arborismo, pista de bike, né, com BMX e outras atividades que lá acontecem. Entre os mais conhecidos estão o Parque da Cidade, com suas paisagens e as famosas capivaras, o Santos Dumont, no centro, abriga réplicas de aviões do pai da aviação, parquinhos e muita sombra boa para relaxar. E o Vicentina Aranha, com programação cultural, um espaço tombado como patrimônio histórico e, claro, suas tradicionais galinhas da Angola. Além dos parques mais visitados e tradicionais da cidade, como o Parque Vicentina Aranha, Santos Dumont e Parque da Cidade, ainda existem diversos parques espalhados pela cidade que muita gente não conhece, como o Parque Alberto Simões, aqui na região norte da cidade. E vale lembrar, todos os parques municipais têm entrada gratuita. O diretor de Esporte e Lazer destaca que os parques oferecem opções variadas de lazer e reforça a importância de preservar esses espaços, que muitas vezes são áreas ambientais protegidas e essenciais para a cidade. Boa parte deles você tem a preservação, sendo às vezes uma área de preservação, né, ambiental ou não, né, mas são áreas que estão ali preservadas e reservadas para o espaço de lazer. Né, se a gente perceber, São José dos Campos, principalmente, é uma cidade que cresce a cada minuto, né, aquelas áreas estão bem preservadas para que a gente possa ir lá usufruir de uma área aberta, né, de uma área livre, de uma área gostosa. Os parques também contribuem para a saúde e o bem-estar da população. Sair de casa e aproveitar esses espaços ajuda no crescimento e na manutenção da saúde. Está aberta a população. Eu até sugiro que você faça um tour, né? Você, o morador da cidade, faça um tour e vai conhecer esses diversos parques que a cidade tem, que é muito gostoso. E vamos saber então como é que vai ficar o final de semana? Deve ser de sol, hein? Acompanhe agora na previsão. A tarde de sexta-feira em São José dos Campos será de sol com poucas nuvens no céu. À noite não tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 11 e 22 graus. No sábado,
o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde, o tempo fica nublado, à noite não chove. A máxima será de 22, com mínima de 12 graus. Já no domingo, o dia permanece com sol durante a manhã. À tarde, o céu fica encoberto com nuvens. Já à noite, o tempo permanece estável, sem previsão de chuva. A máxima será de 21 e a mínima de 12 graus. Termina aqui mais uma edição do Boletim Legislativo. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todas as reportagens vão ficar disponíveis lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Até lá!